Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo de palpites, hoje 8ª rodada da Série A aí, né? Sejam bem-vindos ao canal, quem tá chegando agora, como de costume eu vou falar os palpites e de repente eu falo se torço para alguém ou não. Esse ano não me interessa muito a Série A, né? Porque infelizmente meu time tá capengando lá na Série B, ainda assim tá na Série B e levando bronca lá na Série B, tá horrível, mas então os outros anos aí eu falava se eu torcia para alguém ou não e falava o palpite aí sem clubismo, né? Mas esse ano, como eu falei, não interessa muito a Série A, então sem enrolação, vamos lá, primeiro jogo, Fortaleza e Juventude no Ceará, Presidente Vargas. Fortaleza aí, último jogo, empatou lá no Morumbi com São Paulo, e o Juventude perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo aí da Fortaleza, vou chutar 1-0 para o Fortaleza. Vamos lá, Mirassol e Corinthians. Corinthians, último jogo, meteu 4 no Inter, teve polêmica. O Inter reclamou bastante de um pênalti não marcado, realmente, pênalti claro, não marcado. Mas mesmo assim, levou 4, né? Apesar que um gol faz toda a diferença na história do jogo, mas ainda assim não tem muito o que fazer. Mirassol, no último jogo, perdeu para o Bragantino. Acho que da Corinthians esse jogo aí, vou chutar 2-0 para o Corinthians em Mirassol, não sei se é no Mirassol, Maião o nome do estádio, então eu acredito que seja na cidade de Mirassol, deixe nos comentários aí se é ou não. Arena do Grêmio e Bragantino. Bragantino muito bem, ganhou o último jogo aí, inclusive do próprio Mirassol, tá lá em cima, lá em segundo, junto com o Palmeiras, mesmo número de pontos. E o Grêmio, por sua vez, está lá no meio da tabela com 8 pontos apenas, ganhou o último jogo do Santos, então se recuperou um pouco. Grêmio e Bragantino, eu vou chutar um empate aí, vou chutar um empate de 2-2, Grêmio Bragantino. No Barradão, lá no Barradão, Salvador. Tava lá agora faz pouco tempo lá na Bahia. Então tem uma lembrança boa aí da Bahia, Vitória e Vasco. Eu acho que vamos ver como é que foi aí os jogos aí, né? O Vitória no último jogo perdeu pro Ceará e o Vasco perdeu pro Palmeiras. Os dois times perderam. Vitória em casa, eu sempre falo que é muito forte e vai ganhar do Vasco, na minha opinião. Aí vou chutar 2-0 em cima do Vasco pro Vitória, 2-0, né? E vou torcer sim pro Vitória aí, porque sempre tenho a simpatia pelo Vitória e pela lembrança boa aí que eu tive agora lá na Bahia. Também deixando claro aí, fiz um vídeo lá, né, no estádio do Bahia, fui visitar o estádio do Bahia, mas não fui no do Vitória porque não tem tour lá e não tem museu também para visitar, então não deu para conhecer o estádio do Vitória dessa vez, mas quem sabe numa próxima, se tiver alguma coisa para ver, eu volto lá no Barradão. Falando em Bahia, o próximo jogo no Maracanã, Flamengo e Bahia. Então já convido aos torcedores do Bahia a assistir o vídeo aqui, né, que é a visita que eu fiz lá no Museu do Bahia, lá, muito legal. Nesse jogo aí, Flamengo e Bahia. O Flamengo, o último jogo, perdeu pro Cruzeiro com um gol do ex-jogador do próprio Flamengo lá. E o Bahia, no último jogo, cadê o Bahia? Bahia ganhou do Botafogo 1-0, né, lá na Fonte Nova, que eu falei que visitei lá o Museu do Bahia. Eu acho que vai dar empate esse jogo aí, Flamengo e Bahia no Maracanã. Vou chutar 1-1, Flamengo e Bahia, e vou torcer pro Bahia aí, mesma situação ali com Vitória. Então, vou torcer pro Bahia ganhar do Flamengo ali, mesma situação que eu digo, é porque eu acabei de visitar Salvador, tô com a energia boa lá de Salvador, e vai Bahia também, e vai Vitória também. Agora, Ilha do Retiro, Sport e Cruzeiro. Cruzeiro que eu acabei de falar, ganhou do Flamengo aí, né? E o Sport, acho que não ganhou de ninguém ainda, o Sport, né? Cadê? Sport não ganhou de ninguém e é o lanterna do campeonato aí. Só teve 2 empates o Sport. Sport que tem que se espertar aí, senão o bicho vai pegar pro lado deles. Ilha do Retiro... Acho que eu vou chutar mais um empate pro Sport aí em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tá animado aí, ganhou do Flamengo, mas mesmo assim eu vou chutar um empate nesse jogo aí. Vou chutar 1-1
Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro. Palmeiras e São Paulo, clássico lá de São Paulo. Então, Palmeiras ganhou o último jogo aí, né, do Vasco, e o São Paulo empatou com Fortaleza. Eu acho que dá Palmeiras esse jogo. Eu vou estar 2-0 pro Palmeiras na Arena Barueri. Mais uma vez o Palmeiras vai jogar na Arena Barueri. Deve ter show. Será que é o show do que show aí do System of Down, que tá aqui em Curitiba? Será que é? Como eu falei num vídeo aí passado, tem mais show que jogo lá no estádio deles lá. Sempre o Palmeiras tem que jogar em algum lugar aí, né? Arena MRV, o lugar que eu não consegui visitar lá, porque não deixaram eu entrar. Já adianto que vou torcer pro Fluminense. Uma raridade aí torcer pro Fluminense, mas nesse jogo eu vou torcer pro Fluminense em cima do Atlético Mineiro. Vamos lá, o Atlético Mineiro, o último jogo, ganhou do Juventude, né? Lá em Caxias. E o Fluminense, cadê o Fluminense? Fluminense ganhou do Sport no Maracanã. Nesse jogo aí, vou torcer pro Fluminense, mas acho que dá Galo aí. Vou estar 1-0 pro Atlético Mineiro. E é isso aí. Botafogo e Internacional. O Botafogo tá meio ruinzinho das pernas esse ano aí. Perdeu pro Bahia o último jogo. O Inter perdeu pro Corinthians. Naquela polêmica lá que eu falei, né? Do pênalti não marcado lá. Botafogo e Internacional, acho que dá Inter. Vou estar 2-0 pro Inter em pleno Newton Santos. E vou torcer pro Inter sim. Santos e Ceará na Vila Belmiro. O Ceará ganhou o último jogo. 1-0 em cima do Vitória. E o Santos perdeu pro Grêmio. Acho que Santos e Ceará, acho que vou estar um empate aí, 1-1 para esse jogo aí. E é isso aí. Vamos lá então, ver o que eu errei e o que eu acertei no última rodada, aí, 7ª rodada. Falei que o São Paulo ia ganhar de 2-0 do Fortaleza, deu 0-0, errei. Falei que o Fluminense ia ganhar do Sport de 1-0, ganhou mesmo, mas ganhou de 2-1, acertei parcialmente. Falei que o Inter ia ganhar de 2-0 do Corinthians, o Inter fez 2 gols mesmo, mas o Corinthians fez 4, então errei. Ceará e Vitória, falei que o Vitória ia ganhar de 1-0, quem ganhou foi o Ceará de 1-0, errei. Bahia e Botafogo, falei que o Bahia ia ganhar de 1-0, acertei. Vasco e Palmeiras, falei que o Palmeiras ia ganhar de 1-0, acertei. Grêmio e Santos, falei que o Grêmio ia ganhar de 2-0, mas só ganhou de 1-0, então acertei parcialmente. Cruzeiro e Flamengo, falei que o Flamengo ia ganhar de 2-1 do Cruzeiro e deu 2-1 pro Cruzeiro, então errei. E Bragantino e Mirassol, falei que o Bragantino ia ganhar de 2-1, mas deu 1-0, então acertei parcialmente. E Juventude e Atlético Mineiro, falei que o Juventude ia ganhar de 1-0 e quem ganhou foi o Atlético Mineiro. Então é isso, galera. Convido a todos aí a assistirem os vídeos que eu estou fazendo nos estádios. O último vídeo foi lá no estádio do Bahia, Arena Fonte Nova. Então assistam aí, tem vários vídeos e logo terão mais. Então deixa aí também os comentários sobre os palpites aí, se vocês concordam ou discordam. E deixem aí os comentários. Se eu tiver tempo eu sinalizo ali quem acertou e quem errou. Se eu não tiver tempo eu só dou um joinha ali agradecendo pelo comentário que ajuda muito aqui no canal. Então até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado, tchau.